A questão ambiental se tornou mais premente com essas catástrofes no Rio Grande do Sul. O que os cidadãos podem fazer para evitar esse tipo de desastre? E o poder público, quais são as políticas que podem ser implementadas? Como que se pode tratar o meio ambiente na indústria, nas empresas e também junto à população em geral? É possível minimizar esses desastres através de uma conscientização ou são coisas irreversíveis da natureza? Esses e outros assuntos vamos tratar na conversa com o especialista em gestão ambiental, Rony Rosa. Vem com a gente. Olá, amigas e amigos. Este é o podcast Doutor, por favor. Sou José Cavalcante e estamos aqui hoje contando com a visita do químico e especialista em gestão ambiental, Rony Rosa. Obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos bem, né? Então, o Rony Rosa, ele é formado em Química, né, com pós-graduação em Gestão Ambiental e tem 31 anos de experiência na área ambiental e de segurança do trabalho. E vamos falar hoje sobre esse assunto muito interessante, que é a proteção ambiental, né? Mas antes de começar, queremos lembrar a quem ainda não o fez que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, né? E deixe aí o seu like se gostarem do conteúdo. E com esses likes nós temos maior exposição do programa no YouTube, na plataforma, e mais pessoas vão poder ter acesso ao conteúdo. Perfeito. Então, professor Rony Rosa, nós verificamos agora uma grande tragédia ambiental no país, né? Acho que de proporções nunca vistas, assim, no sentido da extensão em que ela ocorre, né? Que são essas inundações no Rio Grande do Sul. E parece que essas inundações elas não têm apenas a ver com o desastre natural, o fenômeno natural, mas que existe aí uma participação do ser humano para que isso ocorra. Como que o professor vê isso? Bom dia, Miranda. Obrigado pelo convite. Meio ambiente é um assunto que é muito controvérsio, né? Até porque nós temos as nossas interferências humanas no meio ambiente, mas a natureza é a natureza. Então, o que nós precisamos aprender é viver com a natureza. Então, uma dos meus conceitos é fazer as pessoas, as empresas, a conviverem com a natureza. Porque não é necessário você arrancar o dedo por causa de uma unha encravada. Então, há um tratamento para isso, há uma forma de convivência em harmonia. É uma questão de trabalho. A questão do Rio Grande do Sul em si é que aquela área já teve outras enchentes. Em 1941, por exemplo, aquela área já teve uma enchente semelhante. Essa foi maior, por quê? Com o aumento do urbanismo, você acaba impermeabilizando mais o solo. E a água, você não segura a água. Não sei se, usando aqui uma analogia popular, se você construir um telhado sem você desviar a água, não existe impermeabilidade que faça uma laje ser impermeável. Essa que é a verdade. Você sempre vai ter alguma infiltração, porque a água sempre procura um caminho. Ninguém contém a água, você simplesmente desvia, certo? Então o que aconteceu lá foi isso, aquela é uma enchente natural dos rios que eles são cortados por 5 rios grandes. Eles fizeram uma saída da última lagoa deles para o mar muito estreita. Então, com o volume exacerbado da chuva, que foi irregular, um pouco mais diferente que o dos estudos, eles tiveram esse impacto. Então, você vê que o único impacto que o homem tem ali, nesse momento, na minha visão, é um pouco da ocupação, a ocupação, na verdade, é feita conforme a necessidade. O ser humano, ele começa a viver ao lado dos rios. Se você notar uma aldeia indígena, não existe uma aldeia indígena longe do rio, porque eles precisam da água. Então isso é normal. Então você sempre vai morar ao lado de rios, de mares. Isso é do Homo sapiens, morar dessa forma, né?
Então, o problema é essa convivência. E, assim, para fazer um breve ato aí, a gente continua com o tema. O professor, ele criou uma empresa, né, para tratar desse assunto. Como que foi essa ideia? Qual é a missão dela? Como você leu aí na minha Chama-se experiência, R3 Consultoria e Serviços Ambientais, três né? R's. 3 R's. Isso. Reutilizar, reciclar, né? E reduzir. A primeira palavra, na verdade, é o reduzir. Essa empresa nasceu, eu me desliguei, eu trabalhei 31 anos em empresa multinacional com visão alemã. E o alemão, ele está sempre se antecipando às regras. Para você ter uma ideia, nós começamos a substituir os nossos telhados de amianto, nossas telhas de amianto, 10 anos antes da legislação proibir o uso de telha com amianto. Então o alemão está sempre na vanguarda, né, do meio ambiente. E eu aprendi, estando dentro de uma empresa, uma visão muito diferente da parte ecológica. Nós construímos uma visão de estar interagindo na parte industrial e fazendo com que o meio ambiente ele seja protegido por essa empresa. Então, que forma? Quanto menor o impacto, maior a lucratividade. Interessante essa ideia de lucratividade e não de ecologia. Porque uma empresa ela é formada por um tripé. O tripé é o econômico, é o legal e a parte prática, produtiva. Então, quando você tem um desses tripés falhando, você não mantém o seu negócio sustentável. Muito se fala em sustentabilidade, mas na visão da 3Rs, sustentabilidade é você manter a sua empresa funcionando com o menor impacto ambiental, atendendo às legislações. Certo. Só uma pausa aqui, ô Rene. Pode me enviar uma caneta? Depois você vê um cortezinho aí, marca um minuto pra gente. Eu esqueci de pegar a caneta aqui. Que às vezes quando converso eu vou anotando coisas para perguntar no meio do caminho. Se eu não anotar, eu esqueço. Falou que reduzir, o que mais? Reutilizar e reciclar. Voltamos? Então, né, Rony, você falou dos 3 princípios de reduzir, reutilizar e reciclar, né? Exato. Agora vamos aplicar esse desastre ecológico no Rio Grande do Sul, né? Reduzir. Por exemplo, é sabido que, né, devido a essa ocupação, né, que ela não é muito bem planejada, os índios, tudo bem, eles ocupam as margens dos rios, mas eles não têm uma urbanização, né? É de uma forma muito natural, eles se dedicam mais à agricultura ou à caça, né? E o rio para eles é uma fonte de água e de banho também, né? Mas nas cidades nossas, essa ocupação ela é muito pesada, né? Vamos dizer assim. Então, se houvesse uma redução da quantidade de detritos que o pessoal joga nos rios, ou até nos esgotos, que também serve como um sistema de escoamento, né? Isso evitaria esse desastre ou ia acontecer de qualquer jeito? Evitaria alguns desastres, algumas enchentes urbanas, mas o desastre daquele nível eu acredito que não evitaria. Mas o que o ser humano tem que fazer para diminuir os seus impactos? Tem engenharia de impermeabilizar menos o solo, porque existe, por exemplo, é mais caro alguns asfaltos que permitem a percolação da água, né? E ele dá a mesma resistência A para os percolação seria o que? A A água passagem infiltrar no os solo. nossos lençóis freáticos. Certo, ela para ser absorvida, né? Exatamente. Então, essas tecnologias mais caras, elas são, às vezes, eles procuram asfalto de baixa qualidade e essas coisas acabam complicando. Com relação à redução de resíduos, eu acredito que nessa parte a gente tem pouco, como é que eu diria, as partes institucionais, que seriam os governos estaduais, municipais, eles incentivam um pouco. Eles fazem muita propaganda em escolas, em coleta seletiva. Só que eles não investem nas empresas que podem ajudar nessa coleta seletiva.
Como seria investir numa empresa que ajuda a coleta seletiva? Você poderia ter isenção de impostos, você poderia ter a facilidade de trazer equipamentos do exterior, você poderia ter parceria com a parte governamental, seja ela de prefeitura, seja ela do estado, enfim. Então isso acontece pouco e aí você não tem empresas interessadas em reciclar. E você tem resíduos que precisam ser reciclados e que normalmente você fica sem destino. Você pode ver, é o longa-vida, é um dos resíduos que tem mais dificuldade para você reciclar. E ele é reciclável, né? Porque falta exatamente isso que eu falei. Essas embalagens, né? Isso, falta incentivo, né? E um gerenciamento forte, uma coisa que realmente possa ser feito, realizado. Porque a coleta seletiva de porta a porta é o que reduz. Dificilmente você consegue reduzir resíduo em termos de volume. Né? Quando a gente nós estamos tratando não de empresas, mas nós estamos tratando de população. Porque a população ela acaba consumindo aquilo que ela é necessário para ela. Né? Então, um exemplo, se você compra um saco de arroz de 5 quilos, o saco vem junto. Então ele não tem como se livrar dessa embalagem. Né? Não tem como falar, não, eu vou comprar arroz a granel. Então é um pouco, como é que eu diria? É ilusório esse negócio, eu vou reduzir as embalagens. Não, você tem que deixar a população consumir, fazer embalagens, por exemplo, não plásticos que sejam difíceis de reciclagem, mas um plástico que a embalagem é um pouco mais cara, mas é que ele possa ser reciclado. E, na verdade, fechar o ciclo, fazer com que uma empresa plástica, que eu trabalho muito com plástico, eu tenho um parceiro muito forte com relação ao desenvolvimento, nós chegamos em empresas que a pessoa fala, esse plástico aqui não é reciclável, e isso ia para aterro. Aí nós falamos, não, todo plástico é reciclável. É claro que não é uma coisa, moeu, colocou na máquina, está reciclado. Então ele precisa um pouco mais de engenharia. Tratamento químico, tudo. Né? Exatamente. Então é esse tratamento que às vezes fica caro e as empresas desistem desse tratamento. Por quê? Volta àquele nosso ponto. A gente tem que pagar muito caro de energia elétrica, muito caro para os impostos, e não é isento de IPTU. Ou seja, uma empresa que é recicladora, ela está desonerando a prefeitura da coleta, certo? E da destinação em um aterro. Que a prefeitura paga o aterro para colocar o material dela lá. E qual é o incentivo que você tem para essa empresa trabalhar? Mais impostos, mais despesas, não tem uma redução na energia elétrica. E essa pessoa não trabalha com produto, ela tem que ir atrás da matéria-prima dela. Então, uma política pública que incentivasse fiscalmente as empresas que usam produtos assim biodegradáveis, né? Exato. E também no caso do recapeamento asfáltico, né? O professor disse que ele é caro, né? É caro. Mas também seria possível baratear o custo disso através de incentivo fiscal, né? Sempre o Estado. Porque nós vemos assim que existe uma repetição todo ano nessa época de chuva, tem a mesma coisa em tudo quanto é lugar. Agora foi no Rio Grande do Sul, mas tem vezes que foi lá em Petrópolis, ou no Rio de Janeiro, ou em algum outro lugar. Então está na hora, acho que, do governo criar algumas políticas públicas, não vamos dizer assim que vai acabar com o problema, mas pelo menos vai atenuar, né? Exatamente. A política pública, ela tem que se antecipar ao acidente e não ser efetivo após o acidente, após o acontecimento. Nós estamos usando aí como exemplo o Rio Grande do Sul, que é uma catástrofe ambiental, mas vamos dizer assim, ela é natural com impacto a pessoal que mora na área urbana, porque eles estão numa área que não deveriam estar, na verdade, né? Mas enfim, eles estão. Esse é o impacto do ser humano. Mas nós temos casos aqui em São Paulo que temos colchões entupindo bueiros. E por onde a água escoa, o único lugar que a água tem para escoar na área urbana é o sistema de coleta de água pluvial. Você entupiu o sistema de água pluvial, entupiu os rios com plástico, colchões, madeira. Você vai a água, como eu disse, você não segura a água, ela vai achar um lugar para escoar.
Ela É que escoa. a população nem sempre tem essa consciência de não jogar lixo na rua, não jogar detritos e lixo nos rios, né? E não só. Mas parece que as prefeituras deviam começar a fiscalizar isso, aplicar multa. Eles têm que fazer alguma Mas coisa, né? a aplicação de multa também, ela só pode ser efetivada após a disponibilidade do recurso. Qual é o recurso que a população tem para descartar o seu lixo? Os lixeiros, né? Só esse. Você entendeu? A própria prefeitura não faz a parte dela. Ela não tem. Os botas. Antigamente a gente tinha mais bota fora. Certo. É muito raro você receber um panfleto da prefeitura dizendo, ó, nós vamos ter um bota fora em tal data. Né? Existe aqui em São Bernardo os ecopontos, mas eles ainda são pequenos, são de difícil acesso. Mas, por exemplo, você não tem uma picape. Como é que você leva o resto de uma cama de casal para o bota fora? Qual é o recurso que você tem? Então, para mim aplicar a punição, eu preciso dar o recurso. Então, o que falta então é um planejamento melhor, né, das prefeituras, dos governos estaduais, até federal, para dar condições para que todo o lixo seja retirado de uma forma racional, né? Haveria essa política, parece que não existe, né? E vou te falar mais, eu tenho um projeto, esse projeto ele é de uma parceria, ele é um gaseificador de resíduo sólido. O que é um gaseificador de resíduo sólido? Ele vai transformar todo o resíduo sólido em gás. E do gás ele vai fazer com que gere uma turbina que gere energia elétrica. Você sabe há quantos anos esse processo está parado na CETESB? 6 anos. Qual é o incentivo que a gente tem? Para regulamentar. Para regulamentar. Parece que eles criam a dificuldade para vender a facilidade depois, né? Eu não entendo muito bem a prioridade desses órgãos. E a CETESB é um órgão, eu estou falando de CETESB, que na minha visão, como eu conheço o Brasil como um todo, já tive problemas em Manaus, em outras regiões, a CETESB é a que dá mais recurso para que a gente resolva os problemas. Agora eu te pergunto, se na região sudeste, com a melhor empresa ambiental, a gente tem toda essa dificuldade, você imagina no resto do Brasil. E você veja bem, a maioria do nosso resíduo no Brasil, ele não é colocado no lugar certo. Normalmente eles estão em lixões, porque as prefeituras não têm condições de ter um aterro técnico. Normalmente esses aterros eles atendem várias cidades, a distância é longa, então hoje o custo de transporte é alto. Então esse tipo de tecnologia de gaseificação, você precisa de pouca área para queimar o material e ainda gerar energia para a cidade. Seria uma solução para muitas cidades dos 5.000 municípios que tem no Brasil. Só que a gente tem essa dificuldade técnica de implantar o sistema. Então, assim, fora essas, que tipos assim, de políticas públicas seriam mais eficazes, então, para garantir um equilíbrio maior do ambiente, principalmente nessas áreas urbanas, né? Incentivo, menos impostos, mais parceria, né? Empresas sérias, é evidente, né? Que possam falar que são uma empresa de reciclagem, com funcionários contratados, com seus EPIs, com a parte de trabalhista sendo atendida. Ele poderia até ter um pouco de isenção trabalhista, no caso. Você está dando emprego, então você não precisa pagar 2 salários para um catador de lixo. Esses 2 salários poderiam estar indo para a renda do catador. E o Estado abrir um pouco mão do que cobra, do impostos, né? Na folha de pagamento. Né? Exatamente. Mas, então, na verdade, é um conjunto de auxílio para mudar a pegada humana que a gente fala, né? Então, o Estado ele tem que fazer ele tem essa despesa após que os acidentes acontecem. Ele poderia estar menos onerado, ele poderia pagar menos aterro, ele poderia... só tem benefício para o Estado. É só abrir mão um pouco da receita. Que também para assim, socorrer agora o Rio Grande do Sul em termos financeiros, né? Socorrer todo mundo que vai precisar de realocação, novas residências. E o gasto acho que vai ser fenomenal, né? Não dá nem para calcular. Nós temos um exemplo aqui do nosso litoral norte que aconteceu a mesma coisa. Então não é uma situação isolada.
né? É uma situação que a gente tem que verificar no mundo todo, né? O mundo todo está mudando. O clima no mundo todo está mudando. E você vê, existe uma ilha de plástico boiando no mar. E qual o incentivo para as empresas reciclarem plásticos? Nenhum. Então a gente fala do problema, mas não pensa na solução. Então, o professor mandou aqui uma observação, né, que a questão ambiental ela pode ser tratada de forma mais técnica e menos ecológica. Como que seria isso? Por exemplo, quando você entra numa empresa, a primeira visão da empresa é gastos com o meio ambiente é despesa. Isso em primeiro momento, é uma realidade. Mas a longo prazo, ela começa a perceber que ela gasta embalagens desnecessárias, destinação de resíduo incorreto, água que poderia estar sendo reciclada, ela usa e paga uma conta de água altíssima. Então você tem N estudos, você tem que olhar o meio ambiente dentro de uma empresa, na verdade, como uma análise de processo. E você esquece a parte de meio ambiente ecológico, e foca na redução do processo. E por si só você acaba atingindo o meio ambiente. Por quê? Quando você tem uma embalagem que ela pode ser retornável. Até nisso a gente tem problema às vezes de a empresa não ter como emitir uma nota fiscal para retornar as embalagens para o fornecedor. Tem problemas aí, eu não entendo muito bem dessa área fiscal, mas você tem problema aí com ela consegue emitir uma nota fiscal para Simples Transporte, outras não. Então teria que ser uma coisa mais simples da empresa. Todas as empresas poderem emitir uma nota fiscal para devolver uma embalagem de plástico para o fornecedor de parafuso, por exemplo, né? Então deveria ser uma coisa mais fácil. E aí você começa a ter esse foco técnico dentro da empresa para economia mesmo, economia de dinheiro. É que parece que no setor tributário é possível nota só de transporte, mas geralmente é de uma empresa para uma filial, né? Isso. Essa devolução de embalagem também, eu não sei se é possível, a gente pode até depois consultar com o nosso especialista aqui na parte tributária, que já esteve aqui conosco, né, Dr. Jesse Jorge, que é um assunto interessante, né? Você poder devolver a embalagem para um reaproveitamento, até para uma reciclagem, né? E isso vai diminuir bastante esse impacto também, né? Sempre pensando em reduzir o impacto. Agora, do ponto de vista da pessoa, do cidadão, né? O que é que o cidadão, em que ele pode contribuir para uma melhor, assim, proteção do meio ambiente? No dia a dia dele. A primeira coisa que o cidadão faz é as suas ações, né? Você pode realmente estar independente da prefeitura, porque as pessoas falam, pô, mas eu separo o resíduo e a prefeitura pega e joga tudo junto dentro do caminhão de lixo, porque não tem uma data certa para coletar o material reciclado. Mas eu acredito que ele não pode desistir. Eles têm que cobrar o seu vereador, no caso da parte de município. Né, os vereadores são muito importantes. Nós esquecemos os vereadores e ficamos preocupados com os senadores e deputado federal. Sendo que o vereador está bem perto da população, ele entende essa necessidade do bairro, ela entende a necessidade e eles estão bem perto do prefeito também. E é uma parte importante, é um elo importante dessa corrente. Aí é o dia a dia, né, é o vereador. O dia a dia. Sentar com os vereadores, né, e tentar organizar a cidade. Porque né, como a visão, a gente pensa menos em macrovisão, o cidadão tem que pensar mais na microvisão, no impacto dele, no impacto na comunidade dele. Então, cada um fazendo um pouquinho, esse mecanismo ele acaba crescendo. Então, o cidadão tem que fazer isso, continuar separando o seu material, verificando quais são os produtos mais impactantes que tem no seu consumo, né? Depois disso, cobrar o vereador para que haja uma coleta seletiva. Tentar usar mais gás natural do que o GLP. Né? Infelizmente, o gás natural é mais caro do que o gás liquefeito, né?
Mas Mas é meio é inacessível, né? O outro tipo de gás, né? ele está um pouco alto o custo e depende do Estado de fazer toda uma ligação, né, o Estado investir nas empresas privadas, né? Então há uma resistência do Estado em deixar as empresas privadas funcionarem, né? A gente sabe que no Brasil é complicado isso, que a gente está acostumado com o modelo estatal, né? Mas assim, não jogar lixo na rua, coisas simples assim, né? Procurar sempre colocar o lixo em algum lugar. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal minha. Quando eu era mais jovem, né, eu cheguei a morar nos Estados Unidos. Aí eu fiz uma viagem com um americano e uma colega brasileira. Fomos de Miami até Nova York, de carro, né? Foi uma viagem bem gostosa, deu para conhecer bastante aquela costa leste ali, né? E na época eu tinha tomado uma uma latinha de Coca-Cola. Quando acabou, eu joguei na beira da estrada, assim. O americano que está viajando com a gente ficou me dando bronca durante 1 hora quase. Depois disso, nunca mais eu joguei lixo na rua. Eu guardo, boto no bolso e dou um jeito de achar uma lixeira, aí eu Um jogo. ótimo exemplo que você deu de incentivo fiscal. Por que a nossa latinha ela é 99% reciclada? Incentivo. Você está tomando uma Coca-Cola na praia, praticamente a pessoa tira a latinha da sua mão. Por que isso não acontece com uma garrafa PET? E ela é pior para o meio ambiente, né? Que não é. Mas porque não tem incentivo, não tem preço, o resíduo não tem um preço. A latinha ele toma da sua mão. Você entendeu o que eu E poderia... até o pré, também o custo, né, do material ali, acho que é mais alto, né? Esse é um Para ele incentivo. vender no ferro velho e tudo. Isso, esse incentivo que eu estou dizendo. Por que a gente recicla 99% de lata de alumínio e cerca de 30% de plástico? Você entendeu onde eu estou falando do incentivo? Porque se acontece com o alumínio, poderia acontecer com outros materiais. Por que o papelão é tão desejado hoje em dia? Apesar dele ter um baixo custo de aquisição. Tem muita empresa de papelão que tinha a fábrica de celulose ao lado de rios. Devido à nova tecnologia de reciclagem de papelão, essas fábricas não estão precisando de tanta água. Você sabe que toda empresa de papel ela é localizada do lado do rio, por causa do volume de água a ser consumido nesse processo. Hoje, com a reciclagem de papelão, eles não estão necessitando de tanta água mais do... É claro que para fazer fibra branca, que é do papel branco, você ainda acaba usando celulose virgem, né? Mas para fazer o papelão não faz sentido você usar celulose virgem, se você tem como reciclar esse material. Por isso que o papelão também, a reciclagem do papelão aumentou bastante. Tem muitos catadores, a gente vê muito catador de papelão na Isso, rua e porque as fábricas de papelão se atentaram a isso, que é possível fazer papelão com matéria-prima reciclada. Então eles mudaram o conceito de fábrica de papel. Bom, eu sei que você é síndico do seu condomínio, Subsíndico. né? Subsíndico, né? E eu também vivo num condomínio de apartamentos e no meu condomínio tem as lixeiras separadas, né? Sei, nosso Para também. lixo orgânico, papelão e papel e para vidros e latas e essas coisas, PETs, né? Então parece que uma empresa vem ali e retira isso, uma empresa que trabalha no ramo de reciclagem, né? Mas pensando em quem não mora em apartamento, né? Que acho que os condomínios já estão mais bem organizados, deve até vender isso para fazer renda, não sei se é o caso no seu, no meu também não sei. Não, porque a gente não tem muitas pessoas interessadas, porque o volume é baixo. Mas eu tenho observado assim que pelo menos no meu condomínio, muitas pessoas fazem essa divisão e colocam ali naquelas caçambas, né? Fazemos. Mas quem mora numa casa, por exemplo, não tem muito incentivo para isso, né? Uma que, como você já disse, às vezes o lixeiro passa ali, vai pegar tudo e jogar num lugar só ali no Falta caminhão, a né? prefeitura, né? E também, muitas vezes, a pessoa não tem um incentivo até, não estou dizer financeiro, mas alguma retribuição para fazer isso. A 3R tem uma frase que diz o seguinte: não se começa coleta seletiva pela segregação. Começa-se coleta seletiva pela finalização do processo. Você primeiro implanta o que você vai fazer na parte final do processo, para depois você implantar o sistema de coleta. Por quê? Para não criar desincentivo. Porque se a pessoa começa a separar o seu material e percebe que aquilo está sendo jogado
junto com outros detritos no mesmo caminhão, ela perde o incentivo. Entendeu? Então as prefeituras poderiam melhorar o seu sistema de coleta, criando a coleta seletiva também, né? Elas dizem que tem, mas não tem. Mas não é o que a gente vê, né? Exatamente. A gente vê aqueles lixeiros passando, pegando tudo, jogando num buraco só, né? Há muito descrédito com relação a isso. Então, nós temos que ter uma visão técnica. Nas empresas, quando eu entro, a primeira visão que eu peço é classificar o material deles. É o mesmo que tem que acontecer com o cidadão comum. Eu preciso classificar o meu material. O que eu tenho de resíduo aqui dentro? É o primeiro passo. Né? Não tem como sair, não, porque vamos implantar tecnologia, vamos mexer em processo. Não, o primeiro passo é entender. É entender o que você tem, o que acontece com você. É como o nosso corpo humano. A gente, normalmente você trata a doença, mas a gente tem que tratar a causa. Meio ambiente é a mesma coisa. E não haveria aí um bom nicho de mercado para surgimento de empresas que se especializem em coleta seletiva, em residências, até condomínios, para que elas passem para coletar e não depender tanto da coleta pública, que é mais assim, menos Existe classificatória? como você consolidar essa ideia de uma forma macro dentro da cidade, é que você tem uma dificuldade. Você sempre vai passar por contratos com a prefeitura. Você não pode sair realizando serviço na comunidade sem ter um aval da prefeitura. Então seria aí a questão de chegar com os vereadores e buscar assim flexibilizar, né? É como você... Deixar a iniciativa privada trabalhar também. É mais ou aí. menos como você, quanto médico, abrir uma UBS. Não sei se você me entende. Sim. Por mais que você esteja em intenção de auxiliar a população, você vai ter problema. Então parece que aí é questão de uma mudança legislativa, né? Exatamente. Porque a gente sabe que na prática mesmo as prefeituras não fazem a coleta seletiva. Eu não vejo isso, eu vejo o pessoal pegar aquelas... Você pode até deixar, né, na porta da sua casa um lixo separado, mas ele vai tudo para o mesmo caminhão. Eles não passam com 2 caminhões, ou não tem uma caçamba destinada só ao lixo reciclável. Vai tudo para um lugar só, então não adianta nada. Quando muito, tem um cidadão em situação de rua que passa, às vezes, nas portas, dando uma olhada no lixo para ver já se vai tem tirando alguma coisa, vai né? tirando alguma Ele coisa. acaba atuando como um agente natural. Exatamente. Há algum tempo atrás, tinha bastante incentivo com relação a esse tema dos catadores de rua. Existem algumas ONGs aí, mas eu acredito que isso não seja muito efetivo. Eu não vejo esse aumento dessa forma, como é que eu diria, essa forma de auxiliar o meio ambiente, aumentando essa participação da população, principalmente fazendo cooperativas, né? Essa ideia, há um tempo atrás, deu muito certo, eles abriram muitas cooperativas, mas por dificuldades financeiras, de material, de locação, acabaram muitas cooperativas sendo fechadas. Mas nós vemos que já existem empresas que trabalham, por exemplo, com reciclagem de óleo de cozinha, né? Então, passa ali um caminhãozinho de vez em quando, você guarda o óleo de cozinha, eles recebem aquele óleo de cozinha e dão um brinde. Normalmente Às vezes, sabão. Dão um brinde, um sabonete, um sabão, alguma coisa assim. Sabão. Então, eu acredito que isso pode ser expandido, né? Porque se não houver uma política pública que favoreça isso, que permita, não crie tantos obstáculos, né? Eu acredito que a população vai responder, ainda mais se tiver incentivo. Claro. Muitas pessoas têm mais consciência, a minha consciência foi por causa de bronca. Então, por causa da bronca, eu falei, realmente, olha como esse povo é consciente, né? Então, desde então, a minha consciência mudou, porque ele ficou 1 hora falando para mim que eu estava estragando o planeta, que eu ia criar um monte de problema, e mudou totalmente a minha cabeça. Mas tem gente que não está nem aí, mas com incentivo... Isso, a verdade é mudar esse mindset, né? Porque o que mais mexe na população é o bolso. Tanto que as multas de trânsito estão aí para isso. Eu não ponho o cinto de segurança, o que acontece com você? Você recebe uma despesa. Então, a gente tem que focar no meio ambiente incentivando o bolso. Porque se você incentivar a economia ambiental,
não a ecológica, mas a economia, eu tenho certeza que muita gente vai ser incentivada a abrir uma empresa, até mesmo ter o seu próprio caminhão, como as empresas de óleo, a retirar esse material para si, porque isso vai ser economicamente viável para ninguém rasga dinheiro. E todo esse material reciclável é dinheiro, né? É dinheiro, é dinheiro. A gente está criando um problema e jogando dinheiro fora. E parece que nessa área de PETs, por exemplo, a gente observa que tem muitas garrafinhas de água mineral hoje que tem aquele plástico mole, que ele é reciclável, né? Sim. Antigamente só tinha aquele plástico mais consistente. Então, eu acredito que hoje já é uma parte maior do que das garrafas não recicláveis, né? Assim, não estou dizendo não reciclável, da garrafa feita originalmente. Todo plástico é reciclável. Certo. Demanda tecnologia, né? Mas a maioria dos plásticos, não vou falar todo, mas a maioria dos plásticos são recicláveis. Então, há uma campanha contra os plásticos, quando, na minha visão, teria que ter até um incentivo. Se há um incentivo para embalagens de alumínio, por que não há incentivos para embalagens plásticas? Porque se alumínio ele é fácil de reciclar, ele tem valor econômico, e está aí um exemplo, não tem como fugir disso, é 99% reciclado. Por que tudo não é 99% reciclado? Então acho que está aí, né, uma preocupação que os nossos políticos devem ter, né, de tentar criar mais condições, né, para que as empresas possam desenvolver um trabalho, não dependermos tanto assim do poder público, né, e também acho que atuar muito na área da educação, né, das pessoas, né, para que elas também contribuam mais. Lembrando, o processo se começa pelo final. Então eu tenho que dar ferramenta para as pessoas, depois dar treinamento. Eu não posso dar treinamento e não dar ferramenta, porque você cria desincentivo. Então seria um plano global. Um plano global, não, eu não vou nem longe. Por isso que eu falei, tem que ser municipal. E daí sim, você vai se expandindo, né? E a gente vai chegar até o urso, que não tem mais onde caçar. Essa que é a verdade. Nós temos que chegar lá no urso. Mas eu não posso pensar no urso se eu não trato aqui o meu esgoto. Não sei se você entendeu. Eu estou lá visualizando o urso polar e eu não estou tratando o meu esgoto. Que parece que 48% do Brasil ainda não tem nem esgoto nem água potável. E eu estou lá fazendo a reportagem do urso polar, que também deve ser feita. Mas o que eu estou fazendo aqui, que nem você disse? Qual é a minha conscientização que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que esperar da população, para a população tomar atitude, ou eu como Estado vou tomar a frente disso e vou tomar N ações? Não só treinamento em escola, porque reciclagem, equipamento reciclado, que eu chamo de container para reciclagem, é obrigatório em órgãos públicos. Órgão público é obrigado a ter coleta seletiva por causa do CONAMA 275. Aí eu entro naquela história da legislação que nós comentamos anteriormente, nos bastidores, com relação à lei de crimes ambientais, à política nacional de resíduo sólido. No Brasil nós temos uma legislação muito sólida para isso. E com bastante cobrança. As prefeituras já deviam estar fazendo a coleta seletiva de acordo com a política nacional de resíduo sólido. E, na sua opinião, existe uma disparidade entre a legislação e o cumprimento dela? Eu não sei dizer se é disparidade. Eu sei dizer que há aquela história de eu não estou preparado, me dá mais 10 anos. Esses 10 anos passam e a gente pede mais 10. Eles passam e a gente pede mais 10. Tanto é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos levou 20 anos para ser implantada. Para ser homologada mesmo, né? como legislação. E até agora a gente não conseguiu atender. E ela diz uma frase que é muito forte. Tudo que é passível de ser reciclado é obrigatório ser reciclado. Então tá aí, né? Temos que trabalhar no sentido de fazer as coisas acontecerem, né? Exatamente. Abrir mão dessa eu não quero ser polêmico, mas abrir um pouco do discurso ecológico e transformar isso na prática. É por isso que a 3Rs foi criada, quando nós sentimos a necessidade de colocar na prática o meio ambiente. Sair da parte de ONG, na Amazônia, né? Então, é uma coisa meio distante, né? Meio distante, por quê? Porque hoje em dia, quando se fala meio ambiente, o pessoal já pensa lá no Chico. Exatamente, mas o que eu fiz? Eu, como cidadão, como você comentou, eu, como cidadão, eu tenho que fazer a minha parte aqui.
para que essa engrenagem ela aumente e a gente consegue chegar lá no urso. É assim que a gente faz. Não adianta eu querer cuidar. Como que eu vou cuidar do urso? É que fica aquele pensamento. Pô, o urso está sem lugar para caçar, porque o gelo está diminuindo. Porque ele caça no gelo por causa da foca. Tudo bem, o urso está diminuindo o lugar dele, mas, pô, vamos ver só o urso, o que, que a gente vai... Tá bom, vamos como prefeitura, vou até mais perto ainda, como é que chama aquelas do bairro? As sociedades Sociedades de amigos de bairro. É ali que começa. Eu, quando fiz faculdade, fiz pós-graduação na FEI, com relação à gestão empresarial, ambiental empresarial, a gente trabalhou no bairro aqui em São Bernardo chamado Pinheirinho. Você já ouviu falar? Não conheço. O Pinheirinho, ele é um bairro que teve várias iniciativas ambientais, com estação de tratamento de água, calçada ecológica para percolar água, devido a um outro bairro que foi demolido aqui em São Bernardo, justamente por estar em área de manancial. Fica perto, em que região mais ou menos fica? É São Bernardo do Campo, né? Mas ali perto do Riacho Grande, Alvarenga, aquela região ali, né? Isso. É interessante, né? Isso quer dizer que tem muita coisa que pode ser feita, tanto pelo poder público quanto pelo próprio cidadão, para ajudar a preservar o ambiente, né? A mudança de mentalidade também, e também atuar mais tecnicamente, foi o que a gente aprendeu aqui com essa conversa, né? É como dizem, né? A caridade começa em casa. É verdade. Então tudo começa em casa, né? A Exato. família é a base de tudo, né? Ó, então nós queremos assim pedir novamente a quem ainda não se inscreveu no nosso canal, né, que se inscreva, ative o sininho para notificações, deixe o seu like, né? Deixe seus comentários se você tiver alguma experiência interessante. E queremos agradecer, né, a visita, né, do Rony Rosa, que é um técnico especialista em gestão ambiental, né? E convidá-la assim para participar nova e outras vezes também, e deixar aqui o seu melhor contato para quem quiser conversar mais sobre o assunto. Seria o Instagram ou o WhatsApp? Qual que seria o seu melhor contato? Olha, eu acho que o WhatsApp seria o meu contato mais... Então, seria qual o número? 011 999 17 9343. Nós estamos disponíveis aí para fazer palestra. Eu gosto muito de, na verdade, trabalhar a parte tecnológica, mas de mudar conceitos de empresa. É isso que a gente trabalha. E quando a gente está dentro de uma empresa e a gente muda o conceito, a gente faz treinamento com os funcionários, eles levam esse treinamento para casa. Então você percebe que quem fez treinamento... Você atua mais amplamente, né? Exatamente. Pega a sociedade, pega a empresa e pega o cidadão também ao mesmo tempo. Eu sempre faço treinamento com os funcionários, eles são muitos... Olha, as pessoas não têm ideia como o pessoal está com vontade de cuidar do meio ambiente. Todos os níveis dentro da empresa, sabe? Então a pessoa não tem essa visão. Eles levam essa cultura para casa. E a mudança de cultura que é o que vai mudar o meio ambiente. É isso aí, né? Então, está aqui o recado, né? E esperamos que tenha sido muito proveitoso para todo mundo, né? Então, aqui foi, doutor, por favor, né? Porque você tem direito a não ter dúvidas. E contamos com vocês aí nos nossos próximos programas, toda quarta-feira, às 15 horas, né? Publicamos uma nova entrevista. Então, até lá e muito obrigado. Obrigado a todos.